Uma coisa importantíssima quando a gente vai falar de psicofarmacoterapia. Não só em relação à medicação, a começar a medicação. O paciente tem que ser psicoeducado, que seria talvez a parte mais importante antes mesmo de usar o remédio. Porque se ele não for psicoeducado, se ele não tiver as informações sobre aquele remédio, ele pode deixar de tomar o remédio ou ele pode abandonar o remédio. Então, ele tem que saber que a grande maioria dos psicofármacos, dos medicamentos usados em psiquiatria, não vai fazer o efeito no dia seguinte. Então, a grande maioria vai levar um tempo para começar a fazer o efeito, de 10 a 15 dias, em alguns pacientes até um mês, para começar a sentir o efeito benéfico. O pior é que os efeitos colaterais podem aparecer na primeira semana. E aí, além do paciente não ter o efeito bom, na primeira semana, se ocorrer os efeitos colaterais, ele abandona o tratamento. Isso é uma coisa normal de acontecer. Então, a gente tem que avisar para o paciente que isso poderá acontecer. Poderá porque não é também todo mundo que vai ter efeito colateral com o remédio. A minoria da população vai ter, mas a gente tem que orientar a todos, porque a gente não vai saber quem é que vai ter e quem é que não vai ter efeito colateral. O segundo problema que a gente vê muito em relação se o paciente não for educado nesse sentido é ele tomar a medicação, ele vai melhorar com 2, 3 caixas de remédio, ou seja, 2 ou 3 meses depois, ele, por conta própria, tira o remédio de uma vez. Aí nós vamos ter dois problemas. Um é a retirada brusca do remédio. A segunda é, ele tirou antes do tempo determinado para aquele tipo de transtorno. Do mesmo jeito que nós temos nas outras áreas da medicina, por exemplo, a infectologia, vou tratar uma pneumonia por 7, por 14, por 21 dias, e aí a pessoa começa a tomar um antibiótico, com 5 dias está melhor e abandona, aí a infecção vai voltar, poderá voltar muito pior do que a inicial. Nós temos na psiquiatria também. Então, se a medicação ela foi feita, ela foi estudada, todo aquilo que a gente usa como guideline, os estudos de peso, diz que quando a pessoa estabilizada, por exemplo, de um quadro depressivo, o primeiro quadro depressivo, eu tenho que manter aquela medicação pelo menos por 1 ano. Se ela retirar antes desse tempo indicado, a indicação médica, ela vai ter repercussão sim, ela vai poder entrar no quadro depressivo sim, antes de fazer 6 meses que parou de uma vez.